Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Então vamos iniciar os trabalhos dessa noite, pedindo a vocês que sentem confortavelmente nas cadeiras, fechem os olhos, relaxem o corpo físico e vamos agradecer em primeiro lugar por essa casa que nos acolhe, pelo nosso anjo guardião que nos acompanhou até aqui. Vamos agradecer pelas equipes espirituais aqui presentes, né? Que desde cedo chegam e fazem a limpeza fluídica de todos os ambientes desta casa, para assim nos proporcionar esses momentos de paz, de reflexão, tudo o que viemos aqui buscar. E assim, com todo o nosso amor e carinho, nós vamos dar início aos trabalhos dessa noite, fazendo agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tem alguém aqui na casa vindo pela primeira vez? Você seja bem-vinda, viu? Assim como todos, é claro. Então, hoje nós vamos falar, para vocês que não me conhecem, meu nome é Marli, tá? Eu sou uma trabalhadora aqui da casa. E hoje nós vamos falar sobre o tema Vós sois o sal da terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo de 12 a 13. E é muito interessante essa passagem que Jesus nos deixou, né? Ele colocou essas palavras, vós sois o sal da terra, afirmando que nós somos o sal da terra. Porque o sal, ele é encontrado em abundância, né, no planeta, na natureza. E tem uma grande capacidade de quê? De dar sabor. Sabor e conservação, né? Aos alimentos, conforme a sua dosagem, é claro, né? E conforme a sua qualidade. E tomando o sal como exemplo, Jesus nos deixou uma mensagem muito bela e profunda, quando nos convidou a sermos esse sal da terra, porque nós podemos também dar esse tempero na vida de quem ao nosso redor, que vive ao nosso redor, né? E trata-se de um convite para que a gente possa, então, fazer a diferença na vida das pessoas, seja onde a gente for, por onde a gente caminhar, a gente pode estar fazendo essa diferença na vida das pessoas, marcando assim com amor a vida, principalmente daqueles que convivem junto conosco na mesma família, né? E também respeitando as pessoas que agem e pensam diferente de nós. Então, isso também é ser responsável, é ser essa pessoa que sabe temperar a vida, né? Ser o sal da terra, porque você vai respeitar as pessoas que também são diferentes. Então, ser o sal é dar apoio, é ser generoso, é ser compreensivo, ser humano, né?
não julgar os outros, porque a gente tem muito costume de julgar ainda, né? A gente tem que se policiar muito para não julgar aquela pessoa que você vê pela primeira vez, que você olha o modo como ela se veste, como ela se porta, né? E você julga, e às vezes não é nada daquilo. Aquela pessoa é maravilhosa, então a gente bate a cara às vezes, né? E aí, a gente, para ser o sal da terra também, a gente precisa doar nosso tempo. Não tem coisa melhor do que você se dedicar um tempo para aquela pessoa que está com problema, né? Você chega próximo, não precisa nem falar, às vezes só ouvir. Aquela pessoa está precisando desabafar. Então, neste momento, você também significa o sal da terra. E aí, também a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Seja na nossa profissão, seja numa maneira melhor de conviver, de dar exemplos, né? Que a gente agindo, dando exemplo, a gente também demonstra aquilo que a gente é. E jamais ser indiferente a essas pessoas que são carentes, que às vezes nos procuram, né? Um amigo, ou sei lá, uma pessoa às vezes que você nem conhece, você está num consultório médico, por exemplo, e a pessoa está com tantas aflições, e sabe como é consultório médico, né? A gente fica lá um tempão esperando ser chamado. Isso já aconteceu comigo, e a pessoa começa, de repente, a desabafar, porque sente a sua vibração, né? Sua vibração sempre, quando ela é boa, a pessoa sente, ela se aproxima, né? E se você, de repente, um dia também não está lá muito bem, você não vai, pode perceber que ninguém vai se aproximar de você. Então, estando assim, sempre dispostos a ajudar, né, a combater o sofrimento das pessoas, dando segurança nas palavras que você coloca para elas, sempre tendo na mente, né, o que seria melhor você dizer. E nessas horas o nosso anjo guardião está ali presente, nos intuindo, para que a gente possa falar algo bom para aquelas pessoas. Isso é muito bom, a gente sempre que sai de casa, lembrar desse amigo que é o nosso maior amigo, nosso anjo guardião. E ele vai nos acompanhar em todos os momentos. E a gente se sente seguro também, né, com a presença dele. E também agradecer a Deus por essas oportunidades que nos elevam, né? Se chega uma pessoa na sua casa e fala, eu preciso tanto falar com você, né? E você fala, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Então a gente tem que, ao invés de pensar assim, deixa as coisas para lá, vamos atender, né, essa pessoa. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente crescer. Porque quando você se dispõe a ajudar alguém com palavras, ou com coisas materiais também, às vezes a gente ajuda, né? Mas com as palavras você ajuda muito mais. E aí, quando a gente se dispõe, a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa e a gente tem que agarrar essa oportunidade, né? Porque você não sabe quando você vai ter outra para ajudar alguém. E também agradecer sempre a Deus, né? Conservando, né, esse modo de agir,
que a gente tem, procurando sempre fazer a caridade, que a caridade é tudo isso que eu acabei de falar, né? Caridade não é só material, ela é tudo isso que a gente faz em prol de alguém. E isso transforma o ambiente em que nós vivemos. Mantém sempre o nosso equilíbrio, se a gente não se revoltar. Então, com as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, vamos tentar, pelo menos, não se revoltar, porque a revolta acaba formando uma aura negativa ao nosso redor e nos deixa muito debilitados, sem novas visões do que a gente pode fazer para melhorar. Então, a revolta só nos prejudica, tanto a nossa mente como o nosso corpo físico, porque a gente acaba somatizando isso tudo em doenças. Então, nós podemos, dessa maneira, ser sempre aquela pessoa que leva o tempero equilibrado, o tempero da alegria, do otimismo, da esperança para os irmãos que nos procuram na nossa caminhada, né? E principalmente por aquele que está carregado do sal da amargura, porque o sal também, na parte negativa, a gente pode classificar dessa forma, o sal da amargura, né? Então, a gente sabe quando essas pessoas estão assim, a gente precisa ajudar. E aí, nós vamos parar para pensar que nós, às vezes, somos um oásis no deserto para essa pessoa. Ela encontra, né, um modo dela viver melhor, como se você estivesse num oásis, morrendo de sede, e encontrasse a água para te aliviar. E nesse caso, você vai ser o alívio dessa pessoa. E será que somos também o sal da razão, né? Do equilíbrio, da fonte generosa de conselhos, de paciência? Ou nós somos só espinheiros? Isso eu vou deixar para vocês refletirem, tá? Cada um é que sabe de si mesmo, né? Então, Jesus, né, respeitando a individualidade de cada um, ele sabe do momento em que cada pessoa está vivendo, né? Ele sabia disso, porque Jesus, né, tinha essa visão. E ele deu esse exemplo do sal da terra, nos convidando também para a nossa transformação interior. Não há nada melhor do que, em primeiro lugar, a gente se transformar, para depois você ter base para poder ajudar alguém, né? E quando ele disse ao moço rico que abandonasse as ilusões do mundo e o seguisse, oferecendo-lhe o sal da verdade e da vida eterna. Jesus usava essas figurações, né, para explicar, para fazer com que as pessoas parassem para pensar no que ele estava falando. Isso era um modo dele fazer a pessoa exercitar um pouquinho mais a mente, para poder evoluir, né? Então, Jesus disse o seguinte para Joana de Cusa. Ele sugeriu que ela retornasse ao convívio do marido egoísta e indiferente que ele era, que não deixava ela seguir nada, e se tornando, Joana, o sal do perdão e da compreensão. E isso fez muito bem para ela. O marido, não sei na história como ele ficou no final,
mas ela dava exemplo, né, agindo dessa forma. Para Maria de Magdala, Jesus apresentou a face do amor, o amor verdadeiro, a fim de que ela se tornasse o sal amoroso da maternidade aos órfãos e esquecidos. Maria de Magdala cuidou muito de crianças abandonadas, né, pela dureza dos corações dos pais, né, que abandonavam naquele tempo porque não tinham condições. Então Jesus sugeriu isso para ela e ela fez isso com louvor. Ao incrédulo Tomé, que foi um dos apóstolos de Jesus, Jesus pediu que ele lhe tocasse as chagas, elogiando o sal da fé de todos os que não necessitam de provas para nele crer. Então, quando ele estava ali na cruz, ele pediu para Tomé tocar nas chagas dele, os ferimentos dele. Porque Tomé era muito incrédulo. Então, ele preparou os seus discípulos para que saíssem a pregar o Evangelho, porque ele sabia que ele não ia ficar muito tempo aqui na terra. E ele preparou esses homens, né, para se tornarem o sal da terra, para ensinar, e que eles poderiam combater as mágoas, a raiva. Ele ensinou os seus discípulos a fazer tudo isso e a dar o saber ao mundo. E ensinou principalmente que eles dessem a todos o sal da esperança de dias melhores. E assim como Jesus passou isso para todos os seus apóstolos e para a multidão, né, que o seguia, todos nós também somos convidados, cada um a seu tempo, porque não é porque eu estou falando aqui hoje que vocês já vão sair daqui totalmente diferenciados, não. Cada um tem seu tempo, a gente assimila o conhecimento e depois a gente vai pondo em prática conforme vão surgindo as oportunidades. Então, como eu disse, cada um tem seu tempo conforme os seus talentos, né? Cada um tem uma habilidade para uma coisa, outro para outra, né? E cada um vai desenvolvendo a seu modo. Para que a gente possa ser o sal da terra nesse planeta, a gente está aprendendo e somos ainda estagiários, né? Diante de Jesus, nós somos estagiários. E a gente vai chegar lá. O nosso progresso moral vai, aos poucos, em cada encarnação, a gente vai melhorando esse progresso moral até a gente atingir a fase de espírito puro, que é isso que a gente quer, né? Isso leva muitas e muitas vidas, para que a gente possa aprimorar o nosso comportamento. Então, nos compete a não nos deixarmos contaminar pelas ilusões do mundo. E assim, com as nossas atitudes, que a gente possa transmitir sempre, sempre praticando o bem, com o sal da mensagem consoladora, do Evangelho, né? Que o Evangelho é a coisa melhor que tem para a gente pregar, né? Para a gente sugerir para uma pessoa ler aquele trecho do Evangelho, que ela vai parar para pensar, vai melhorar um pouco mais. E se ela não entender, que aquele que tem um pouquinho assim mais de conhecimento ajuda. A gente tem que ter essa disposição. E aí, com isso, a gente multiplica tudo isso em pão da vida para essas pessoas carentes.
carentes de amor, carentes de tudo que vocês, de paz, carentes de compreensão, carentes também do pão, né? O pão, exatamente o pão, que a gente precisa explicar para essas pessoas que são muito carentes o porquê que elas vivem dessa forma. E entendendo isso tudo, elas também vão, ao passo que elas entendem, elas vão também evoluindo, vão melhorando a sua forma de viver, o seu trabalho, vão tendo mais vontade de fazer as coisas. Isso tudo ajuda de modo geral. E assim, né, a gente se liberta de muita coisa. Não só quem está propagando aquela boa nova, como as pessoas que recebem. Elas também vão se libertando de amarras que elas mesmas criaram em torno da vida, não aceitando certas coisas que lhes acontecem. Né? Quando a gente estuda um pouquinho mais o Espiritismo, a gente começa a compreender tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para a nossa evolução moral e espiritual. E aí a gente oferecendo sempre uma palavra de consolo e de amor ao próximo, tanto melhor para nós mesmos, né? Para a nossa vida. Então, gente, agora eu vou contar uma historinha, como é meu costume, né? Vou contar uma historinha para vocês aqui desse livro, Histórias que Tocam o Coração. E aqui chama Um Irmão Como Esse, é o título da história. E tem uma reflexão de início que diz, é de Masaru Taniguchi. Não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Vem bem a calhar com tudo que eu falei. Aí conta a história de um amigo desse personagem aqui, que chama Paul. Um amigo dele ganhou um automóvel de presente do próprio irmão, presente de Natal. Veja, um irmão como esse é o nome da história. Ele ganhou um automóvel novinho do irmão dele. E na noite de Natal, quando o Paul saiu do seu escritório com esse carro, um menino de rua estava andando em volta do reluzente carro novo, admirando aquele carro. Aí ele olhou para o moço, assim, o Paul, e falou: Esse carro é do senhor? Aí ele falou: Sim, é meu irmão me deu de presente de Natal. O menino ficou boquiaberto. Falou: Quer dizer que foi um presente do seu irmão e não lhe custou nada? Rapaz, quem me dera, ele falou. É claro que o Paul sabia o que ele ia desejar. O Paul, né, pensou. Ele ia desejar ter um irmão assim como eu, né? Mas o que o garoto disse chocou um pouco mais o Paul, tão completamente que desarmou ele. Aí o menino disse: Quem me dera ser um irmão como esse, ser um irmão como esse, quem me dera. E o Paul olhou o garoto com espanto e então, impulsivamente, ele disse: Você gostaria de dar uma volta no meu automóvel? Claro, eu adoraria. Depois de uma voltinha, o garoto virou-se e, com os olhos assim, fascinados, ele disse: O senhor se importaria de passar em frente à minha casa? Aí o Paul deu um sorrisinho assim e pensou. Vê como a gente julga, né? Não falei que a gente não deve julgar. Ele julgou assim. Pensou que ele sabia o que o menino queria. Ele queria mostrar para os vizinhos que podia chegar em casa num carrão. Mas o Paul estava novamente enganado.
Aí o menino falou: pode parar em frente daqueles degraus, né? Ele parou. Aí o menino subiu uma escadinha correndo. E então, passando alguns momentos, o povo viu ele retornando, mas ele não vinha depressa. Ele carregava o seu irmãozinho paralítico no colo. Sentou-se no degrau inferior da escada, depois, como que fortemente abraçou o irmãozinho e apontou o carro. Aí está ele disse para o irmãozinho, exatamente como é que eu te contei lá em cima. O irmão dele deu esse carro de presente de Natal para ele. Não lhe custou nem um centavo. E algum dia eu vou te dar um igualzinho a esse. Então você poderá ver com seus próprios olhos nas vitrines de Natal todas as coisas bonitas que eu venho tentando contar para você. O Paul saiu do carro e colocou o rapazinho no banco da frente. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, entrou atrás dele. E os três deram uma volta maravilhosa pela cidade. E naquela noite, o Paul aprendeu, prestem bem atenção, que a felicidade maior nós sentimos quando nós proporcionamos a felicidade para alguém. Eu achei tão lindinha essa história, né? Que vem bem a calhar com tudo que a gente falou sobre o sal, por ser o sal da terra. Então, gente, agora nós vamos fazer o nosso encerramento, tá? Peço novamente que vocês fechem os olhos, se sintam gratificados por esse momento, que vocês respirem lenta e profundamente, agradecendo a Jesus por essas palavras que ele nos deixou e agradecendo por esse momento que vivemos hoje aqui, esses pequenos minutos que passamos juntos, refletindo sobre as palavras de Jesus. Vamos então procurar trazer isso tudo para dentro de nós. E neste momento, vamos também, diante de tudo que aqui recebemos, com as boas influências das equipes espirituais desta casa, que nos tratam enquanto estamos aí sentadinhos, ouvindo o Evangelho. Eles estão silenciosamente nos tratando dos nossos problemas, nos dando novas intuições para melhorarmos o nosso dia a dia. Vamos ser muito gratos a toda essa equipe espiritual desta casa. E assim, diante de tantas benesses que nós recebemos aqui, agora nós vamos fazer as nossas vibrações de amor. Então vamos vibrar agora muito amor por todo o universo, principalmente pelo nosso planeta Terra. Esse planeta que está doente no momento, com tantas guerras. Vamos vibrar muito amor por esses governantes que não têm amor no coração. Vamos vibrar para que eles nos ouçam. Somos pequeninos, mas de alguma forma vamos chegar no pensamento deles, para que eles possam refletir quanta maldade estão fazendo para a multidão que convive com eles nesses países. Vamos vibrar também pelo nosso país, que vive no momento uma guerra política. Vamos vibrar para que todos eles possam parar para pensar antes de agir. Vibrar agora pela natureza, pelos animais. Vibrar
para que todos se conscientizem em não poluir essa natureza, em tratar bem os animais. E assim teremos sempre essa natureza ao nosso redor, nos devolvendo essa gentileza. Vamos também vibrar pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas crianças abandonadas pelas ruas ou nos orfanatos que não encontram quem as adote. Vibrar também muito amor pela nossa família, principalmente por aquele familiar com o qual nós temos tantas dificuldades de relacionamento. Vamos vibrar agora especialmente por nós mesmos, para que estejamos sempre à disposição de Jesus, nos dando as intuições necessárias para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que possamos ser mais pacientes, compreensivos, amorosos, principalmente com as pessoas ao nosso redor. E assim, com tanta gratidão, nós vamos agora encerrando a nossa pequena e humilde reunião, fazendo a prece da nossa Mãe querida, nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, tão amorosa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela paciência que tiveram de me ouvir. Desejo a todos uma excelente semana. E agora nós vamos chamar para os passos. Graças a Deus.